A gente vem com um aparato biológico meio pré-determinado para algumas coisas, né? A gente já descobriu algumas coisas que vêm na genética. Já ouviu falar do Big Five? Não. Você vai gostar. O Big Five é uma teoria de personalidade que mostra quanto do comportamento do Vilela veio geneticamente programado. E essa é a teoria mais aceita no mundo, em Harvard. Ela, para lá, né, nos Estados Unidos, está desde 1980, que demorou demais para chegar no Brasil. No Big Five são 5 traços de personalidade que a gente pode dizer que são genéticos. Então, pega o acróstico Ocean, da palavra de oceano. A letra O é o quanto você é openness to experience, quanto você é aberto a novas experiências. Eu tô falando de bebê, tá? Eu tô falando de traço de personalidade genético. Tá. Então, a gente pensa no espectro. Nunca é 8 ou 80, né? É zero, vamos pôr 0 a 100. Tá. E aí, quanto que você vai modular? Quanto que o Vilela veio uma criança curiosa, querendo experimentar coisas novas, que tudo bem se mudar de sala porque mudou o amiguinho, mas você quer conhecer o novo professor, vai numa viagem. E essa criança que depois vira adolescente, vamos falar dele adulto? Vai ser modificada, mas eu vou falar só do Big Five sem alteração. É aquela pessoa que gosta de restaurantes diferentes, viagens diferentes, porque é curioso, criativo. Ou que vai experimentar drogas, ou Pode que ser, vai tá? esportes radicais. Pode ser, tudo isso, Tá. exatamente. Quando a gente pega o espectro oposto, que é o fechado a novas experiências, aí é aquela pessoa que come sempre no mesmo restaurante, pede o mesmo hambúrguer para não dar Viaja para o mesmo errado, lugar, senta no mesmo gosta lugar. de ficar no mesmo hotel. Isso, e tem muito, né? Às vezes um casa com o outro, né? É. Então é legal saber disso. E fala que um e o outro estão errado quando na verdade são características. Então falamos da letra O, tem a letra C, que é consciousness, que a gente não usa muito essa palavra em português, conscienciosidade, mas é o quanto você é disciplinado, organizado, entrega resultado. De Resolve bebê, problemas? resolve problemas. E aí, a gente está falando de um bebezinho, que é mais difícil de você ver isso, tá? Mas eu vou pegar, por exemplo, a minha primeira filha, que ela acabava de brincar, ela já começava a guardar. Eu nunca pedi para ela guardar nada. Ela guardava, separava, sabe? Assim, um Sim. negócio. Então, eu consegui ver em casa, mas aí você vê na escola, a professora fala, pessoal, dia 15 de julho, outubro vai ter prova. A conscienciosa já pega, a agendinha já Anota. anota, você faz grupo comigo, né? E dia 15 vai estar lá. E aí tem o oposto, né? Que no dia 15 de outubro, cara, não sabe nem o que tá acontecendo, né? Que, tipo, o que vocês estão entregando aí? E geralmente eles estão no mesmo grupo, né? É. Incrível isso. E agora a gente pensa, né? Poxa, esse menino, se realmente é um traço de personalidade, que culpa ele tem dele ser desligado, né? Só que a gente tem um modelo educacional que vai culpabilizar esse menino por ter vindo assim, como se ele fosse relaxado, quando nem deu tempo dele aprender. Tô falando de uma criança pequena, lá, quarta série, aprender a ser diferente. Só para fazer uma crítica ao modelo. Daí tem a letra E, que é de extroversão. Extroversão no sentido de O contrário bateria. de timidez ou não? É mais de quanto você recarrega sua bateria social quando tá com pessoas. Tipo, chega quinta-feira, meu, o que a gente vai fazer na sexta? Sei. Gosta de pessoas, não consegue ficar num sofá assistindo TV porque precisa ver gente, vai dar uma volta. O introvertido, ele perde energia com as pessoas. Cansa. Ele até pode ir numa festa na sexta-feira, mas no sábado e domingo ele vai ficar na TV assistindo o nosso podcast, Sei. tá? Às vezes eles casam também, né? Pô, você só pensa em sair, que saco, meu, vamos assistir aqui, fica comigo. Às vezes acontece isso. De novo, eu tô falando de traço genético, Que pode ser mudado. que pode ser mudado, mas vamos ver, assim, pode melhorar, tal, mas só para fazer um parênteses aqui, tem muita gente que procura terapia falando, eu sou introvertido e eu gostaria de ser extrovertido. Cara, a gente tá falando de um traço de personalidade, É. sabe? Você pode melhorar em algumas coisas, né?
mas talvez você não consiga. Acho que a melhor coisa para a gente pensar é que hoje em dia as pessoas sofrem muito porque elas caracterizam o traço de personalidade como sendo positivo ou negativo. Ah, é melhor ser extrovertido. Eu posso citar pra mim, nesse caso, que eu acho que eu era a criança mais introvertida do colégio. É mesmo? Eu era o cara mais na minha, mais tímido. Só que isso me incomodava. E teve um dia que eu lembro exatamente do dia que eu decidi que eu não queria ser mais Olha essa que pessoa e legal. fiquei me expondo a apresentar trabalho, a tentar conversar com os outros, não sei o quê. E eu fui mudando isso. E eu lembro exatamente o quanto eu ficava feliz de cada conquista que eu fazia, porque me fazia mal ser introvertida, porque eu não queria ser aquela pessoa e eu não conseguia falar com as pessoas, ou apresentar trabalho, chegar numa menina e falar alguma coisa, e eu fui mudando isso pro outro lado extremo, assim. Então eu vou te fazer uma pergunta. Fala-se muito que o extrovertido tem mais facilidade na comunicação, lógico, fala mais claramente as coisas. O introvertido, né, se ele precisa falar uma verdade, ele vai ficar rodando, rodando, rodando. Você sentiu mudança na sua forma de se comunicar ao ter Então eu feito? não lembro, porque na minha cabeça eu sabia exatamente o que era falar, eu só não tinha coragem de falar. Eu era um bom aluno, eu sabia escrever bem, eu escrevia textos bons. Se eu tivesse que escrever uma carta pra alguém, eu escreveria, mas não teria coragem de falar aquilo. E hoje em dia é o contrário, eu não tenho problema nenhum em falar, meu, tô gostando de você, ou não gosto disso, ou putz, ó, não faz mais isso, eu odeio isso. Eu não tenho problema nenhum em falar exatamente, e eu tenho uma facilidade de expressar exatamente o que eu estou sentindo. Agora, eu não sei se antes, quando eu era introvertido, eu era introvertido porque eu tinha essa dificuldade. Eu acho que não. As duas coisas meio que andam juntas, É, assim. O fato de ser introvertido já dificulta muito a comunicação clara. é como eu tinha que apresentar trabalho na frente do negócio, eu fui aprendendo a falar Treinando, né? bem, a ser conciso. Aí quando, putz, aí eu lembro que quem vai ser o orador da turma, né? Eu vou ser. Pô, morrendo de medo, mas eu vou ser, vou me preparar para isso. Caramba. E fazia. E daí para tudo, até recentemente de fazer show de stand-up, que nunca foi uma coisa que eu poderia imaginar quando era criança. Eu nunca imaginaria de apresentar um negócio de teatro ou apresentar alguma coisa. Era um terror para mim, entendeu? Olha, Então não sei. eu acho que isso que você está falando é tão importante para quem está te ouvindo, porque você deu o maior exemplo de um traço de personalidade que você respondeu a sua própria pergunta, dá para mudar? Olha quem Então, mas você eu se mudei tornou, quando era né? criança. A dúvida é quando você é adulto, que parece que as coisas estão mais compactadas e estão mais sólidas na tua cabeça e na tua vida. É claro É mais que, difícil. que dá pra mudar, mas eu acho que é muito difícil, É né? difícil, mas não é Porque, impossível. por exemplo, eu tenho um gene explosivo. E eu luto com isso há anos e claro que eu tenho mudado. Mas eu não tô onde eu queria ainda. Uhum. Entendeu? De ter uma resposta muito rápida, às vezes, para uma coisa que você fala. Era melhor eu respirar, pensar e depois eu vou responder. E eu sou muito de bate-pronto, de ó, não gostei, não sei o que, obrigar e falar isso. E é uma coisa que é uma coisa que eu tenho trabalhado e melhorei muito. Mas eu acho que se fosse mais novo, eu conseguiria mais fácil, né? Sim, conseguiria mais fácil. Porque Hoje, isso me trouxe muitas vantagens na minha vida. o quê? Ser assim. Uhum. Ser explosivo, ser rígido, ser não sei o quê. Só que chega um ponto da sua vida que você quer paz, e aí você tem que escolher as suas lutas. Só que aí você fica pegando um monte de briga que você fala, por que que eu perdi 3 horas no Twitter brigando com um cara que tem um anime na foto e pode ser um adolescente de 15 anos e eu tô batendo boca com ele sobre, sei lá, assuntos sérios, entendeu? E aí você fala, e aí esse tipo de coisa eu já consegui parar um pouco, mas Uhum. não totalmente. Ou brigar no trânsito, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é uma luta. É uma luta. E esse é o outro traço. É. É que é a letra A de Qual que era a palavra? Ocean. Ocean. A letra A é de amabilidade. E a amabilidade pode ser dessa, tá? Pode Tá. ser. Pode ser a outra letra também. A amabilidade é o quanto você é empático com o outro. E quando você é empático, você consegue estar no lugar do outro. Empatia, né? É, empatia, mesmo. Empatia é você sentir a dor do outro, tá? Existe uma parte do seu cérebro que liga quando você vê o outro se Se machucando. colocar. E o oposto da amabilidade é a combatividade. É o combativo. É assim, é a minha opinião.
É o que eu acho. Mas isso para mim é uma coisa meio contraditória, porque eu tenho os dois lados muito forte. Eu tenho uma empatia muito grande, eu tenho facilidade de sentir estar na outra pessoa, de me envolver e de ficar triste ou feliz com a outra pessoa, só de ela me contar uma parada. E ao mesmo tempo eu tenho esse negócio de ser De explosivo. ser. É, Então pode ser a letra N. que é. Neuroticismo. Nome ruim, mas ele Ou significa. bipolaridade também, não sei, sei lá o que é. Não, não é. O neuroticismo, um nome bom para isso é instabilidade emocional, Tá. tá? Todo mundo diante de um estresse, de um Twitter que você se sente agredido, sai do eixo. Mas tem gente que sai mais rápido e mais intensamente e demora para voltar. É isso. E talvez Então a gente esteja falando desse neuroticismo. E no neuroticismo, Vilela, a gente está dizendo o quê sobre neuroticismo? Que bebês nascem mais instáveis ou mais estáveis emocionalmente. Eu não estou falando nem de história de vida. Como que eu percebo que um bebê ou uma criança é estável ou instável? Bebês estáveis, bom que eu tenho 2 filhas e eu consegui ver em casa Porque eu tenho isso, um né? filho só, eu queria saber se. Agora eu tô pensando se ele é instável ou estável. Ele me parece muito estável. Estável? É. Estável, você vai ver o bebê chorando só quando tem, lá no comecinho, Sei. quando tem fome, quando tá com sono, quando tá Ah. com cólica. Mas no dia a dia ele tá de boa, sabe? O bebê instável chora com mais Você frequência. tá falando do Tuti aqui. Ou o cara pra chorar aqui, pra reclamar das coisas. Chorão. Chorão, né? Tudo tá. Ah, não sei. Ah, não sei o que é. Cara, é muito. Né? É o sentido, né? Sente tudo. É muito carente, né, Muito. cara? Muito sensível, Muito né? sensível. Carente é a palavra. Ele é carente. É muito mais sensível. E você consegue ver isso desde pequenininho, você consegue ver isso na escola. De novo, eu não tô contando se os pais estão brigando, separando. Sei. Eu tô contando de como que veio pro mundo mesmo. E essas crianças, se ela é mais instável, daí você já põe um ambiente mais instável, aí você vem contar a história depois. Essa letra N, eu acho que é mais complicada de você saber, porque meu filho, ele é sensível, mas ao mesmo tempo é de boa. Assim, não faz escândalo, não sei o que, mas eu sinto assim, tem vezes que eu tô meio triste, eu tô meio quietão, ele vem lá e me abraça, entendeu? Então, não sei. Bem perceptível. Que é um traço meu, assim. Eu sinto que tem pessoas que não conseguem sacar quando você tá triste e feliz ou preocupado quando você não demonstra muito claramente. E eu tenho essa percepção de saber na cara quando uma pessoa não tá bem, tá mal, quando ela quer falar, quando ela quer se abrir. Então, e seu tudo grau mais. de amabilidade é alto e talvez a gente esteja falando da explosão no neuroticismo mesmo. Sai do eixo, né? Liga o cérebro Nossa! pra Aquele- briga, né? É aquele negócio que no trânsito depois você fala, cara, por que eu fiz isso? Podia ter tomado um tiro aqui, entendeu? Podia mesmo. Então, a gente estava falando um pouquinho disso, da formação da personalidade. Então parte vem dos Parte nossos vem dos nossos antepassados. genética. Cara, eu vou fazer só um paralelo aqui. Quem não tem filho, nada. Quando você vai ver um cachorrinho, nem tô falando de adoção, eu vou falar daquele da ninhada pequenininho. Porque da adoção pode estar na rua, são outras Você coisas. vê uma ninhada de Você vê- 6, você já vê a diferença. Você vê um que vem te morder, você vê um brincando, o outro medroso que você vai pegar no colo e tá Verdade. tremendo. A gente tá falando que história de vida que eles têm nada, eles acabaram de nascer, né? Que estranho isso.